E aí, devs, beleza? Meu nome é Rafael Cruz, sou MVP Microsoft e também professor universitário. Você que já me acompanha semanalmente nas nossas lives do Coders em Rio, deixa o convite para me acompanhar aqui também. Neste canal vamos falar muito sobre programação, dicas de carreira, tendências de tecnologias, cursos e muito mais. Por isso eu já peço o seu like, faça a sua inscrição e ative a notificação para saber todas as novidades em primeira mão. E por falar em primeiro, nesse vídeo eu vou falar sobre a carreira de desenvolvedor de software. Você que está querendo entrar no mercado, você que está pensando em fazer uma faculdade de tecnologia e está com algumas dúvidas sobre esse mercado, eu vou dar alguns dados para você bem interessantes sobre um estudo que a Computer World fez sobre o nosso mercado de tecnologia. Você sabia que mais ou menos em média temos um déficit de 30 mil profissionais e que até 2024 pode chegar a quase 300 mil? Isso é um dado relativo ao mercado do Brasil. A tecnologia aqui no Brasil é uma das mais promissoras e que mais gera as oportunidades, não somente aqui, mas como também em todo o mundo. Nesse vídeo eu vou contar os segredos da carreira do desenvolvedor de software, o que fazer quando se está começando, quais a diferença entre júnior, entre pleno, entre sênior, quais habilidades que você deve focar num primeiro momento, e eu vou dar algumas dicas bem legais para que você possa entrar no mercado tão promissor. Então, vem comigo e descubra os segredos da carreira do desenvolvedor de software. Vamos falar sobre a carreira do desenvolvedor de software. Como eu falei no começo do vídeo, vamos entender o nosso papel dentro das empresas, como equilibrar o hard skill, o soft skill e como as empresas avaliam o júnior, o pleno e o sênior. Então, começando, vamos entender o nosso papel dentro das empresas. O nosso papel é compreender requisitos, conversar com analistas de áreas de negócio e transformar esses requisitos em software. Além disso, devemos desenvolver software com qualidade, devemos entender os padrões de projeto, padrões arquiteturais e dominar uma ou mais tecnologias. E desenvolver software com qualidade não é só entender esses padrões de projeto, padrões arquiteturais e dominar uma ou mais tecnologias. Devemos também testar o nosso código, devemos conhecer técnicas de teste de unidade, teste de integração, com isso garantir um software com muito mais qualidade. E claro, também devemos equilibrar o hard skill e o soft skill. E eu vou falar um pouquinho o que é mais isso. O que é o hard skill e o soft skill? O hard skill são coisas que a gente pode quantificar, são nossos skills quantificáveis. Ou seja, entendendo de tecnologia, entendendo, por exemplo, de C#, de Java, falar uma língua, são coisas que a gente quantifica. É os seus skills que a gente pode quantificar. E o que é o software skill? Software skill são nossas qualidades. Qualidade como pode ser comportamentais. Por exemplo, eu ser extrovertido, saber falar em público, liderar, são qualidades que a gente pode ter. Qual é a maior qualidade para ser um líder? Ele saber liderar as pessoas, é uma qualidade de um líder. Mas o seu hard skill é a sua proficiência em determinadas tarefas, por exemplo, proficiência em tecnologias, por exemplo, C#, de teste de unidade, proficiência, por exemplo, em uma língua estrangeira, são coisas que eu consigo quantificar. E o soft skill são coisas que eu consigo qualificar. O grande problema é você equilibrar essas duas áreas, tanto o hard como o software skill. Nós, como desenvolvedores, temos que saber equilibrar tanto o hard skill quanto o soft skill. Não adianta eu ter um hard skill muito lá em cima e ter um software skill muito lá embaixo. Por que disso? As pessoas, nós como desenvolvedores, não fazemos nada sozinhos. A gente precisa saber trabalhar em equipe, a gente precisa saber se relacionar, a gente precisa saber liderar. Você não necessariamente precisa ser um líder, tá? Mas você precisa se enturmar, precisa se relacionar com outras pessoas dentro do seu time, até às vezes como áreas externas. Isso é muito difícil hoje em dia, a gente conseguir equilibrar isso aí, mas você vai crescer muito na sua carreira, vai crescer muito como pessoa, quando você equilibrar o seu hard skill com o seu software skill.
E hoje em dia, como as empresas, como podemos avaliar um desenvolvedor júnior, um desenvolvedor pleno de um desenvolvedor sênior? Tá? As empresas, basicamente, ela olha esses 4 perfis aí que a gente vai ver, que é o início de carreira, que a gente pode chamar como estagiário ou trainee, né? O que ela vai olhar? Primeiro, vai olhar a sua habilidade e o seu círculo de relacionamentos, como você consegue se relacionar com áreas externas e com o seu time, suas habilidades. Habilidade no sentido de você conseguir fazer uma pesquisa, conseguir resolver determinados tipos de problema, mas naquilo de começo de carreira. No nível júnior, o que é avaliado? As suas grandes habilidades. Claro que ele também avalia um pouquinho o seu relacionamento, tá? Mas ela vai avaliar muito mais as suas habilidades. Como que você consegue fazer uma pesquisa, qual é a sua proficiência em determinadas tecnologias. Claro, levando em consideração que você é um nível júnior, mas as suas habilidades de você resolver problemas, resolver algoritmos de programação, as suas habilidades de tecnologia que você levar em conta. No nível pleno, a exigência já é maior. Além de avaliar suas habilidades, ele vai avaliar o seu ciclo de relacionamento. Como que você se comporta dentro do seu time, como que você comporta fora do seu time. Como que você consegue lidar com situações que você tem que, não dependendo do seu time, mas você tem que conversar com pessoas de níveis externos. Como que você consegue se lidar com isso? E além disso, resolver problemas. Como que você consegue resolver determinados problemas? Por exemplo, se um líder do seu time passa uma determinada situação, e como que você consegue resolver esses problemas? Ele vai te avaliar seu nível pleno através de fazer as coisas acontecerem, o seu nível de habilidade para você conseguir sair do outro lado e como é que você se relaciona tanto externamente como internamente com seus times. Já no nível sênior, o que é avaliado? Ele é avaliado tanto o seu relacionamento como fazer as coisas acontecerem. As empresas, elas esperam que o nível sênior consiga tocar, por exemplo, um projeto com o seu time e liderar esse projeto. Vai muito do seu relacionamento com o seu time. E não só internamente, como também externamente. Como a habilidade de você conduzir reuniões, habilidades de você saber trocar figurinha com time de arquitetura, com time de banco de dados, com time de produção. Como que é seu relacionamento no meio desses times e como você consegue resolver problemas complexos. Como que você consegue liderar o seu time para que um projeto seja feito com sucesso. E como se tornar um bom desenvolvedor? Primeira coisa que você tem que ter em mente, quando eu estou começando numa carreira, é o quê? Ter objetivos e metas. Eu tenho que traçar objetivos, eu tenho que traçar metas para eu me tornar melhor. Então, por exemplo, eu estou no começo de carreira, estou querendo aprender tecnologias. Então, eu vou trazer os objetivos. Qual a tecnologia que eu quero aprender? Eu quero aprender React. Qual eu vou traçar metas a cada 3 meses? Por exemplo, eu quero aprender React nesse sentido, então esse é o meu objetivo. Quais são as metas que eu vou traçar? A cada 3 meses, eu quero aprender o básico da tecnologia, então em 3 meses eu vou me avaliar, eu vou pedir até para um amigo, vou pedir para a minha equipe avaliar como é que eu estou indo com essa minha meta. Depois eu vou planejar mais 3 meses. Agora eu quero aprender o nível intermediário, eu quero solucionar problemas um pouquinho mais complexos. Então eu vou traçar essa meta durante 3 meses de estudo para eu entender coisas mais complexas. Ou seja, trace objetivos, trace em metas. Isso vai fazer você crescer também como desenvolvedor. Outra coisa muito importante para se tornar um bom desenvolvedor é você compreender a língua inglesa. Não tem como fugir. A linguagem de programação, a maioria são em inglês, então a gente tem que entender a língua inglesa. A gente tem que saber ler uma documentação, a gente tem que saber ler o código, que a maioria são em inglês, não adianta. A gente tem que compreender o inglês. Obviamente, vai ser um plus muito a mais se você falar fluentemente o inglês. Isso vai ser muito bom para você, vai abrir diversas portas. Não só para você conseguir um emprego aqui no Brasil, como também pode ser que você consiga um emprego lá fora, onde a comunicação sempre vai ser em inglês. Independente do país, seja Alemanha, Itália ou Espanha, a língua que a gente vai falar vai ser inglês. E sempre estudar.
tem que estudar. Ser um desenvolvedor significa que a gente tem que estudar, porque sempre estão lançando novas tecnologias e a gente tem que estudar. Não precisa você ser um expert de todas as tecnologias que está lançando, até porque é impossível. Estão lançando diversos tipos de tecnologias a cada dia. Então você tem que estudar. Foque, trace o seu objetivo, trace a sua meta. Se a sua meta, o seu objetivo é aprender React, estude ele. Não tente se desfocar com outra tecnologia ou com outra hype que apareceu. Estude. E o que estudar hoje? Tecnologias back-end, como C#, Java, JavaScript, Node, Python. Essas tecnologias que eu coloquei aqui são as principais tecnologias que você deve traçar um objetivo e você deve estudar. Olha, eu não estou falando para você estudar tudo, mas, cara, você tem que saber pelo menos Java, tem que saber um C#, tem que saber JavaScript, e principalmente JavaScript e uma linguagem de back-end, como C#, Java, Node.js e Python. Foque. Foque numa dessas tecnologias e estude, tá? Tecnologias front-end, como Angular, Vue, React. Essas tecnologias que você tem que focar, essas são as 3 principais tecnologias front-end. Eu, particularmente, você que está começando na carreira de desenvolvedor de software, né, eu escolheria como React. Existem diversas empresas, né, que estão precisando de desenvolvedor React, estão precisando freela para fazer como React, né? React está muito na hype, as pessoas estão estudando muito sobre React, então eu escolheria sobre o React como uma primeira opção para você começar a ter o seu objetivo e sua meta, e depois um Angular para você também começar a estudar. Tecnologias de banco de dados relacionais e de NoSQL. Devemos saber como os bancos de dados relacionais, como o Oracle, como o SQL Server, funcionam. A gente precisa ser administrador do banco de dados, mas a gente tem que ter noções como funciona o relacionamento de tabela, como criar uma tabela, o que é chave primária, o que é chave estrangeira. E bancos NoSQL, como MongoDB, principalmente MongoDB. Você deve conhecer o MongoDB. Então, se você está focando uma tecnologia de back-end como Node.js, tá? E está focando uma tecnologia de front-end como React, é praticamente como obrigatório você saber como funciona o Mongo para você conseguir guardar as suas informações. Tá? Então, foque no bancos relacionais, né? Principalmente como MySQL, Postgre, SQL Server e Oracle, e aprenda também como funciona o MongoDB, como é a sua estrutura de armazenamento, o que é um modelo documental, tá? Então foque no MongoDB. Desenvolvimento mobile também é extremamente importante, ainda mais a gente no começo de carreira, né? A gente está querendo aquele freela, né? Então é extremamente importante para você conhecer o desenvolvimento mobile. Se você já está estudando React, já começou a estudar React ou planeja começar a estudar React, é interessante você já começar a ver o React Native, que é a plataforma para você desenvolver aplicativos mobile utilizando React. Então você já está unindo o que você está estudando como React para tecnologias de front-end e já utilizando desses conhecimentos para estudar uma tecnologia mobile. E também conceitos que você deve saber sobre Cloud Computing. Tá? Você tem que saber o que é os conceitos das principais nuvens, como a AWS, Azure e Google Cloud, saber o que é o modelo de armazenamento, de provisionamento, o que é um PAS, um IaaS, um FAS, saber serverless. Isso é extremamente importante, né, para você solidificar o seu conhecimento e você crescer na sua carreira. Então, aprenda os conceitos da computação em nuvem. Isso é extremamente importante, porque a maioria das empresas, principalmente empresas startups, elas usam muito cloud no seu desenvolvimento e no seu dia a dia. Leia livro, pessoal. Isso é mega importante para a gente crescer na nossa carreira. Leia livros. Isso aí vai ajudar você, até você numa roda de discussão, como até falou o Uncle Bob. Programação é uma atividade social. Então a gente tem que ler livros para começar a discutir com nossos amigos de equipe sobre determinado pattern de desenvolvimento, sobre determinada modelo de arquitetura, e a gente tem que ler, a gente tem que embasar no que a gente está falando. Então eu vou dar algumas dicas de livro bem interessantes para você ler, como o do Eric Evans, do DDD, Martin Fowler com Refactoring, Clean Code, Clean Architecture, do Uncle Bob. Então esses 4 livros que eu falei são livros de cabeceira que você deve ler.
São livros que você tem que ter conhecimento, que você tem que ler esses livros para começar a discutir e talvez mudar um pouquinho, sair de um júnior para um pleno, de um pleno para sênior, que tem que ter esses conceitos solidificados. Outra coisa interessante também na nossa carreira é evitar o ciclo da procrastinação. Não devemos procrastinar, nunca devemos deixar de deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Esse ciclo da procrastinação é muito ruim para quando você quer evoluir na sua carreira. Então, evite a todo custo a procrastinação. Faça a sua tarefa, tenha os seus objetivos, suas metas, tá? Para você evoluir, não só como desenvolvedor, mas também evoluir como pessoa. Então, se você traçou uma meta de você estudar React e a cada 3 meses você fazer uma avaliação da sua meta, não deixe para amanhã o estudo. Tire uma semana, um determinado espaço de tempo na sua semana para você estudar. Não estou dizendo que você só vai estudar o resto da vida. Você tem que ter uma válvula de escape, você tem que jogar seu videogame, tem que fazer uma atividade física, isso é importante para você, tá? Mas também foque nos seus objetivos e nas suas metas, tá? Pegue a sua semana, reserve sua semana pelo menos 2 horas a 3 horas para você estudar e ter os seus objetivos. E com os seus objetivos você concluir as suas metas. Então evite a todo custo o ciclo da procrastinação. E agora eu vou dar 5 erros que te impedem de evoluir na sua carreira. O primeiro erro, qual é? Não praticar código. Parece ser falar isso aqui o óbvio, né? Mas as pessoas não praticam. Então não adianta eu só ficar olhando para o coleguinha que está desenvolvendo ou para o amigo de classe que está desenvolvendo e eu não praticar. A gente precisa praticar código. Só a prática leva à perfeição. Então pratique código. Tá? Crie uma conta no GitHub, jogue os teus códigos lá e assim você vai conseguir ser avaliado até não só por recrutadores, mas também como seus amigos que estão vendo a sua evolução. O segundo, focar apenas em tecnologia. Não foque somente em tecnologias. Equilibre o hard skill com soft skill. Não adianta eu ser uma pessoa extremamente técnica, mas não conseguir trabalhar em equipe, não conseguir me relacionar com meus amigos de equipe, meus colegas de equipe. Então não adianta só focar em tecnologia. Equilibre o seu hard skill, equilibre o seu soft skill, assim você vai conseguir avançar na sua carreira. Não compartilhar conhecimento. Quando a gente está estudando, quando a gente traçou nosso objetivo e as nossas metas, compartilhe o seu conhecimento. Crie um blog, crie uma conta no Medium, fale sobre seus estudos, fale sobre seus percalços de aprender uma nova tecnologia. Todos nós temos algo a compartilhar. Se insira dentro de comunidades técnicas. Isso vai fazer você crescer não só como desenvolvedor, mas também vai te dar networks. E esse network vai ser extremamente importante para você evoluir, não só como pessoa, mas também para evoluir como desenvolvedor. O quarto erro é fazer tudo sozinho. Não faça tudo sozinho. Já foi o tempo que você criava um sistema operacional da garagem. Isso não acontece hoje em dia. Hoje em dia o software, a arte da programação é feito com pessoas. São squads, são times Scrum que trabalham em conjunto, né? Então não adianta que você não consegue fazer tudo sozinho. E você tentar fazer tudo sozinho, você não vai conseguir evoluir, porque outra pessoa que está fazendo um code review do teu código, que está lendo o teu repositório, ele vai ver os seus erros. Esses erros vão ser uma crítica construtiva para você melhorar como desenvolvedor. Por último, não assumir a responsabilidade da sua carreira. Assuma a responsabilidade da sua carreira. Só você sabe o que é o melhor para você. Então, óbvio, a família é muito importante nisso. Você vai pegar dicas com ela, vai ouvir elas para você tomar a sua melhor decisão. Mas assuma a responsabilidade da sua carreira. O que eu estou querendo dizer com isso? Assumir a responsabilidade da sua carreira não é deixar que a empresa que ela vai traçar um plano de carreira para você. São poucas empresas que fazem isso e não é responsabilidade dela traçar o que é melhor para você, e sim você.
Então, se você está com uma proposta, se você está com 2 ou 3 propostas de determinadas empresas, cara, pense nessa proposta, assuma a responsabilidade, trace objetivos para a sua carreira. Quando passar 3 anos, o que eu quero ser? Quando passar 5 anos, qual é o ponto que eu quero chegar? Assuma essa responsabilidade. Trace esses objetivos para a sua carreira e só você sabe o que é melhor para você. Escute opiniões dos seus familiares, isso é muito importante para você tomar uma melhor decisão. Agora eu vou dar 5 passos para você evoluir na sua carreira. E a primeira dica que eu vou dar aqui é aprender a ler código. Aprenda a ler código, veja o repositório dos seus amigos, dos seus amigos, dos seus colegas de equipe. Por que aprender a ler código? Porque nem sempre é você que vai desenvolver aquele código, pode ser um colega da sua equipe. Então você aprender a ler código e ver o que ele está querendo dizer com aquele código. Então aprenda a ler código, pegue os repositórios dos seus colegas de equipe, do seu amigo e tente ver o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo fazer com aquele código. A segunda dica, obviamente, é praticar código. Pratique muito código. Como eu falei, traça os seus objetivos e metas e coloque, pratique. Coloque esse código no GitHub, peça para alguém avaliar aquele código para saber a sua evolução. Pratique muito código. 3. Entregar código. Entregue o código. Tá? Então eu tenho meus objetivos, eu tenho minhas metas e eu estou já praticando código. É onde que eu vou ver a minha evolução. Eu vou colocar esse código no GitHub para as pessoas verem e assim eu estou entregando esse código para ver se alguém pode ter algum ponto de melhoria. Ou seja, entregue conta. Se você é um desenvolvedor e ainda não tem uma conta no GitHub, faça a sua conta. Entenda como funciona o GitHub para você colocar teu código lá e as pessoas assim poderem te ver e te notar. E a quarta dica que eu dou aqui, aprenda na diversidade. Aprender na diversidade significa que é um momento de pressão, é um momento que aquele meu software está fora, é um momento que a empresa te dá mais valor. É onde você vai ter uma pressão muito grande, sim, é verdade, mas é um momento que você vai aprender muito. Então aprenda na diversidade, consiga tirar lições em momentos difíceis. Com isso você vai evoluir muito na sua carreira. E é também o momento que as empresas mais enxergam valor sobre os profissionais. São os momentos são os momentos mais difíceis, de mais pressão, que as empresas dão maior valor, que é onde está um problema, um software em produção, um momento de grande pressão, e é onde você vai conseguir resolver aquele problema e vai aprender muito na sua diversidade. Então, as empresas dão muito valor para as pessoas que conseguem resolver esses tipos de problema. Então, aprenda nas adversidades. E a quinta dica é compartilhe conhecimento. Compartilhar conhecimento é extremamente importante e muito bom. Por que compartilhar conhecimento? É compartilhar conhecimento. Crie seu blog, compartilhe seu código no GitHub, frequente comunidades técnicas. Além de você ganhar diversos colegas e amigos, você também vai fazer muito network e você vai crescer muito como desenvolvedor. Todos nós temos algo a compartilhar. Uma dificuldade de estudo, uma nova tecnologia que eu aprendi. Compartilhe, crie o seu blog, crie uma conta no Medium, compartilhe esse conhecimento e se insira dentro de comunidade técnica. Além de você crescer muito como desenvolvedor, você vai fazer muito network e esse network pode te ajudar muito para você entrar no mercado de trabalho. Então, pessoal, a gente viu nesse vídeo aqui algumas dicas sobre a carreira de desenvolvedor de software, o que se fazer para melhorar, quais são os 5 passos para você evoluir na sua carreira e quais são os 5 passos que te impedem de evoluir na sua carreira. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho de notificação para assim você saber de todas as novidades do nosso canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Abraço!